Muito bem-vindos, olha aqui pra mim, para mais uma aula do Collab, irmão. Hoje nós vamos falar sobre intencionalidade. E eu vou já começar com uma pergunta para fazer a sua mente já fritar desde o começo. Você tem noção, você faz ideia, você sabe quais são as intenções que guiam o seu coração? Você sabe? Pois deixa eu te dizer uma coisa. Quando foi a última vez que você sentiu que você tá usando a camiseta? Já viu aquelas coisas, tipo assim, lembra agora que você tá com a língua na boca? Ou modo automático de piscar desligado? Mais uma pra você, você tá sentindo agora os seus dedos do pé. Pois é, tá entendendo o que eu tô dizendo? Provavelmente não, então eu vou te explicar. Existe uma coisa na nossa vida que se chama intencionalidade, e nós perdemos isso. Nós perdemos o sentido de saber as coisas que nós estamos vivendo no atual momento. Você perde a consciência daquilo que você está fazendo e você percebe só no fim do dia que o seu dia já passou e você viveu no modo automático e as coisas simplesmente foram acontecendo e você nem se ligou daquilo que você viveu. Quando você pensa no automático, um exemplo muito visual para você é quantas vezes você pega no seu celular a cada momento, a cada minuto, a cada hora, sem a intenção de fazer nada. Você pega o seu celular, você abre o seu Instagram e aí você olha e fala, nem sei o que eu tô fazendo aqui. Ou pior, às vezes você entra no Instagram, você tá na aba do Reels e aí você começa a scrollar e você já vê 10 vídeos e você percebe que você entrou no Instagram, você viu vários vídeos e você nem sabe qual era o vídeo anterior que você viu, você nem queria ter feito aquilo, porque nós perdemos a intencionalidade das nossas ações e nós vivemos hoje no automático. E por que eu tô dando essa introdução? Quando a gente entende aquilo que é intencional e essencial para nós, nós tomamos decisões com propósito. Nós vivemos com um propósito. E tudo que a gente faz tem um motivo, tem um porquê e tem uma missão em cada atitude nossa. Ainda olhando para a intencionalidade, não existe ninguém, nenhuma melhor referência para falar sobre isso, senão Jesus. Então eu vou ler para vocês um versículo que está lá em Marcos, no capítulo 10, do 46 ao 52. Então chegaram em Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. E o cego responde: Mestre, eu quero ver. E Jesus disse: Vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Quando eu leio essa história, eu consigo ver muitas camadas de profundidade nisso aqui. A fome que esse homem tinha por ser encontrado por Jesus, a empatia de Jesus em trazer aquela cura diante de todas as pessoas, operar esse milagre e trazer a redenção sobre a vida daquele homem. Mas o que mais me chama atenção nesse contexto todo é olhar como Jesus foi intencional em virar para esse homem e dizer: o que você quer que eu faça? Quando eu tento imaginar essa história e participar desse momento e tentar entrar dentro daquele contexto, eu tenho uma convicção muito grande no meu coração que me diz que essa pergunta de Jesus, ela não é sobre uma dúvida que Jesus tinha, sobre o que aquele homem queria que ele fizesse. Afinal, Jesus já estava acostumado, já era algo rotineiro as pessoas procurarem ele por cura, e Jesus, vendo a debilitação daquele homem, já tinha esse entendimento de que esse homem quer uma cura. Mas essa pergunta, ela não vem desse lugar de dúvida, mas Jesus, ele queria abrir espaço, ele queria ouvir o desejo para que aquele homem entendesse que Jesus estava sendo intencional. Para que não fosse somente mais uma cura, mas que aquele homem entendesse que Jesus deu ouvidos para ele, que Jesus estava ali para ele. Jesus foi intencional naquele relacionamento, naquele pequeno período de tempo que eles estiveram frente a frente, olho no olho, e aquele homem pôde se sentir ouvido por Jesus. Mais do que receber uma cura e poder sair andando e vivendo, mas aquele homem teve um amor diferente que partiu de uma pergunta: o que você quer que eu faça?
É muito diferente quando a gente faz as coisas do nosso dia a dia, ou até mesmo as coisas que nós temos como objetivo e como missão, quando nós fazemos no automático e quando nós paramos para sermos intencionais, para fazermos as pessoas se sentirem amadas, ouvidas, trazendo para elas essa revelação de que você é instrumento de Deus e você está disponível e você tem um coração por aquela pessoa. Existe uma frase de um homem chamado Craig Groeschel. Eu não sei se é assim que fala, mas você pode pesquisar depois e você vai entender certinho, talvez a pronúncia desse nome. Vamos fingir que tá certo. Mas ele diz o seguinte: a vida que você tem é o resultado das intenções que você escolhe viver todos os dias. O estilo de vida que Jesus nos chama para viver não é só um estilo de vida onde nós agimos, mas nós agimos com consciência do porquê nós fazemos aquilo que nós fazemos. É muito importante nós termos essa percepção, muitas vezes, do imperceptível. Talvez a grande diferença que você faça na vida de alguém não vai vir de um grande impacto, de uma atitude muito relevante que você teve com uma pessoa que de um momento para o outro transformou a vida dela ou que causou um grande impacto, mas são de pequenas, rotineiras atitudes, pequenas, constantes atitudes. A pessoa percebendo que você é aquela que percebe aquilo que os outros não percebem, que você é diferente naquilo que ninguém vê necessidade em ser diferente. É você que tem a sua mente renovada e a partir dessa renovação da sua mente, você consegue olhar para uma pessoa com os olhos de Jesus, em que muitas vezes para outras pessoas passariam despercebido, mas você, por ter essa consciência e essa renovação, você coloca a lente nos seus olhos e a partir desse momento você enxerga o que pessoas ordinárias não enxergam. Agora, existem alguns perigos quando nós não vivemos de forma intencional. E eu vou te dar 3 deles. O primeiro deles é você viver no piloto automático. É você já não perceber mais as pessoas que cruzam o seu caminho. É você já começar a viver uma rotina sem propósito. É você ter a sua mente tão alienada que você não sabe mais o porquê você faz aquilo que você faz. Agora você começa a viver repetindo aquilo que uma vez você ouviu e você começa a viver fazendo porque te ensinaram e você já não tem mais controle, você já não tem mais senso de pertencimento e propósito nas suas atitudes, nas suas decisões. A segunda coisa é que nós perdemos oportunidades. Quando você não é intencional, você acaba deixando passar oportunidades por falta de atenção. Por falta de ter esse olhar atento, esse olhar minucioso para as pessoas, para as circunstâncias, para os detalhes. Você deixa de ver as portas que o Senhor abre para você ministrar o evangelho em alguém, para você poder ser luz no lugar onde você está, para você enxergar e discernir coisas que o Senhor coloca no seu coração. Nós perdemos a nossa atenção e você acaba perdendo, consequentemente, também as oportunidades que o Senhor vai te disponibilizando. As coisas que você tanto ora, talvez o Senhor já está te entregando ou já te entregou, mas você perdeu porque você estava no modo automático e por isso você também perdeu a sua oportunidade. A terceira coisa é que nós ficamos vulneráveis às distrações. Você já viu aqueles vídeos no Discovery Channel, Animal Channel, onde mostra aquelas caças de animais em bando, por exemplo? E aí você vê aquele momento de caça onde todo aquele bando de animal tá junto. Como é que fala aí, Dantas? Como é que é o nome de um... Tipo, como é que chama isso? Tipo, os animais juntos, assim. É bando? Manada. Manada dele. Quando você vê essa manada, tipo, esses animais juntos, eles vão em direção a essa caça, e eles vão em busca daquela presa, você percebe que não tem espaço para distração. Eles são intencionais em cada detalhe. Em qual vai ser o planejamento, se eles vão rodear aquela presa, se eles vão atacar todos ao mesmo tempo, se um deles vai guiar ela até um lugar onde vai ter uma armadilha. Então percebe que não existe espaço para você se distrair. Então, quando nós não somos intencionais naquilo que nós estamos fazendo, você não pode ter distração. E quando você perde esse senso de intencionalidade, você acaba entrando num lugar onde as coisas do seu dia a dia acabam perdendo a atenção que merecem.
E aí começam a entrar outras coisas, e outras vozes, e outros barulhos, e você já não sabe mais qual era aquele propósito do porquê você fazia inicialmente. Então essas vozes começam a ficar mais alto, e aquilo começa a te cansar, e aquilo começa a te fazer questionar muitas vezes a voz de Deus, os planos de Deus, a sua convicção de filiação. Você começa a questionar talvez a paternidade de Deus, e percebe que tudo isso é de forma muito minuciosa. É você abrindo brechas pequenas que vão ganhando espaço dentro do seu coração. E o inimigo vai alimentando isso justamente porque você não foi intencional em vigiar o seu coração, em guardar os seus olhos e em trazer à memória as palavras de Deus. Então essa intencionalidade precisa estar no nosso coração. Primeiro, para que você não viva no automático. Segundo, para que você não perca as oportunidades. E terceiro, para que você não fique vulnerável às distrações. E que essas distrações não gerem em você essas dúvidas e esse senso crítico. Que você perca todo esse entendimento e esse discernimento que vem do Senhor. Agora que nós falamos 3 coisas que acontecem quando você não é intencional, vamos falar também 3 formas práticas de você exercer a sua intencionalidade. A primeira delas é você entender e aprender a responder às perguntas que ninguém faz. Chega de esperar as oportunidades baterem na sua porta, chega de você esperar o momento perfeito, mas é você aprender a deixar de esperar a oportunidade e provocar as oportunidades com sabedoria. É você ser essa pessoa astuta, ser uma pessoa esperta em você provocar nas pessoas aquilo que você quer gerar nelas. É você saber ministrar na vida de alguém antes mesmo dela vir te pedir uma ajuda. É você saber ser intencional em criar na pessoa, em preparar um terreno, preparar um solo fértil, para que quando você perceba e discirna que é o momento ideal, você lança a semente do evangelho. E ali você ganha o coração de uma pessoa. Então você precisa aprender e entender de que a intencionalidade não é só você esperar as oportunidades, não é só você olhar para quando as oportunidades vão surgir, mas é você saber provocar as oportunidades e criar elas a partir dessa sabedoria. Segunda forma de você ser intencional é o seguinte, eu já falei isso e eu vou repetir quantas vezes for necessário, e toda aula eu vou fazer questão de falar isso a partir de agora. Cara, você precisa entender de que o comum e o ordinário também fazem parte do campo missionário. Você não precisa ficar preso no eu preciso falar de Jesus, eu preciso que essa pessoa se converta, que ela seja batizada, e sim, tudo isso faz parte. Isso faz parte do evangelismo, mas sabe também o que faz parte do evangelismo? É você cuidar das pessoas, é você fazer com que elas se sintam amadas. E você tá num lugar onde você não tem só 15 dias, você não tá numa missão a curto prazo, você vai ficar anos na sua escola, irmão. Você tem um projeto a longo prazo nesse ambiente que você tá. Você pode sim, lentamente e aos poucos, ganhando espaço e influência na vida das pessoas. Você não precisa ter essa urgência, essa necessidade urgente de querer com que a pessoa seja transformada de um dia para o outro e tenha um encontro com Deus. E amém, nós oramos por isso, mas entenda também de que ser intencional com as pessoas também inclui você fazer pequenas atitudes no seu dia a dia que influenciam as pessoas e que impactem o coração delas. Então, quer um exemplo prático? Quando foi a última vez que você sentou com alguém para conversar sobre o dia dela, para dar uma atenção, para criar um relacionamento, para criar uma amizade? Quem sabe você tem a oportunidade de poder comprar um lanche para alguém, compra 2 salgados, dá um para aquela pessoa que você sabe que tem uma dificuldade financeira e fala assim, irmão, vamos tomar um lanche hoje, vamos trocar uma ideia? Vamos sentar aqui, quer que eu pegue o ketchup para você lá? Senta aí, já voltei pra gente conversar. São coisas simples e não necessariamente você precisa ter uma conversa espiritual nesse momento, mas é você ir ganhando as brechas no coração das pessoas, para que no momento certo, quando ela já estiver com seus ouvidos disponíveis para te ouvir, você possa semear essa semente. Então, intencional também é perceber como você pode construir o caminho para o momento em que Jesus pegar essa pessoa de jeito. E o terceiro ponto, mas não menos importante, e esse aqui eu gosto muito, e ele é o construir uma cultura e não apenas agir. Você já viu como funciona um efeito manada?
Quando alguém começa a ter uma atitude e automaticamente você começa a influenciar outras pessoas a fazerem o mesmo, até que chega um momento em que, se você perguntar para uma pessoa por que você faz isso, ela simplesmente não sabe te explicar, mas de alguma forma ela começou a fazer aquilo por alguma influência e a partir daquele momento aquilo se tornou uma cultura e um costume na vida dela. Ter uma célula no intervalo é muito bom. Fazer evangelismo é muito bom. Mas muito melhor do que isso é você criar uma verdadeira cultura de intencionalidade. É quando a sua escola já espera que você viva diferente. É quando as pessoas ao seu redor olham para você e saibam aquilo que te agrada e aquilo que não te agrada. É quando elas olham para você e elas sabem como elas podem e como elas não podem se referir a você. Como elas podem e como elas não podem, quais assuntos elas podem e quais assuntos elas não podem trazer para você. Porque você tem uma cultura individual. Mas quando você é intencional em compartilhar, em viver e trazer essa cultura influenciando outras pessoas, você vai notar que, meu irmão, a transformação e a mudança que você vai ver no seu colégio, na sua turma, é muito maior daquilo que você imaginou. E são pequenas coisas do dia a dia. São pequenas atitudes que vão impactando, constrangendo as pessoas, mudando a forma delas de pensar, a ponto em que você se torna, a partir de um certo momento, a referência de pessoa que elas querem ser, a referência de atitudes que elas gostariam de tomar. E aí sim você vai ter ouvidos abertos, corações abertos e oportunidades de você trazer aquilo que sempre esteve no seu coração, que é a mensagem de Cristo. Quando nós não somos intencionais com o que Deus derramou sobre nós, sobre aquilo que Deus nos entrega, nós estamos desperdiçando e enterrando os talentos que Ele colocou nas nossas mãos. Ser intencional vai muito além de você perceber as coisas do seu dia a dia. É você saber aquilo que você precisa fazer no momento certo, na hora certa, com o coração em paz, com a ajuda do Espírito Santo e desfrutando daquilo que Jesus nos ensinou a desfrutar, que são pessoas, que são momentos que marcam e transformam as histórias. Intencionalidade é você ter os olhos de Jesus quando ninguém mais tem. Espero que essa aula tenha feito sentido para você. Eu quero muito que você compartilhe esse assunto com as pessoas que caminham com você no colégio, para que vocês possam ter essa visão alinhada e que a partir desse momento vocês consigam ser intencionais com as pessoas e nas suas atitudes no dia a dia. Agora, eu também quero, além disso, propor um desafio. Eu quero que você pense de que forma prática você vai ser intencional com alguém essa semana. De que forma você vai fazer algo talvez que não faz parte da sua rotina ou que é de costume que você tende a fazer, mas que você se propõe, se desafie a entrar nesse lugar intencionalmente. Olha aí, português afiado. Entendeu? Fechou? Vamos orar? Quero orar com você. Fecha o seu olho, faz assim, ó, em sinal de receber, eu quero orar pela sua vida. Senhor Jesus, eu declaro agora sobre esse aluno, essa aluna do Colab, Pai, eu oro para que eles possam receber do Senhor a tua mente, os teus olhos, e que eles possam estar atentos, Senhor, aos mínimos detalhes, que eles possam cuidar das pessoas da forma como o Senhor cuidaria, que eles possam ter o teu coração para perceber aquilo que ninguém mais percebe, que eles possam ter uma nova porção de compaixão, uma nova porção de ousadia, Senhor, e que a partir desse momento as escamas dos olhos deles se caiam e que eles possam enxergar a partir desse momento o sobrenatural do Senhor. Que eles possam desfrutar e ver que é um prazer poder fazer parte do seu mover, Senhor. Não somente nas quatro paredes, mas também no dia a dia, cuidando das pessoas e tendo essas mãos e os pés que o Senhor nos deu. E que nós possamos fazer isso com excelência, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, um abraço e partiu a próxima aula.